Lucas 4, versículo 16 ao 31. Lucas 4, versículo 16 ao 31. Vamos ler um texto incrível, onde vamos poder ver a palavra cumprir-se em direto e ao vivo. Vamos poder ver a palavra a cumprir-se através da boca do próprio Deus. Diz assim: E foi a Nazaré, onde havia sido criado, e conforme o seu costume, entrou na sinagoga no dia do Shabatot, nessas versões, no dia de sábado, e se levantou para ler. E lhe foi entregue o rolo do profeta Isaías, e havendo desenrolado o volume, encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual me ungiu para dar boas novas aos pobres, há-me enviado para proclamar liberdade aos cautivos e recuperação da vista aos cegos, para enviar em liberdade os oprimidos, para proclamar o ano favorável do Senhor. E, havendo envolvido o rolo, devolveu ao assistente e se assentou. E os olhos todos na sinagoga estavam fixos nele, e começou-lhes a dizer: Hoje se há cumprido esta escritura em vossos ouvidos. E todos davam testemunho dele e se maravilhavam com as palavras de graça que saíam da sua boca. Mas diziam: Não é este o filho de José? Então lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Quantas coisas ouvimos que se têm feito em Cafarnaum, fazes também aqui na tua terra. E acrescentou: Em verdade vos digo que nenhum profeta é grato em sua terra. E em verdade vos digo que havia muitas viúvas em Israel nos dias de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e 6 meses, quando houve uma grande fome em toda a terra. Porém, nenhuma delas foi enviada a Elias, senão uma mulher viúva em Sarepta de Sidom. E havendo muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi limpo, senão Naamã, o sírio. Ouvindo estas coisas, todos se encheram de ira na sinagoga. E levantou-se, o tiraram da cidade e o levaram até ao cume do monte para o qual havia sido edificada a cidade deles, para precipitá-lo. Porém ele, passando no meio deles, prosseguiu. 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e lhes ensinava aos sábados. Amém. A palavra de Deus. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus eterno, Pai forte, Príncipe de paz, através do sangue do Cordeiro nos aproximamos para pedir que seja a Tua palavra a falar, Senhor, e não um homem, que seja o Teu Espírito Santo e não um homem, Senhor, que não seja uma pregação para agradar, para cumprir o ato do culto, seja uma mensagem bíblica para viver. Não seja centrada na homilética humana, na hermenêutica humana, no caráter humano, mas com o Teu Santo Espírito conforme, Senhor, esta mensagem que é do coração, para que não seja uma palestra. Tira o ego inflamado do coração humano. Livra-nos, Senhor, de fazer mensagens para likes, para aplauso humano, Senhor, para ser famosos. Que as mensagens sejam para a honra e glória do Rei de Reis e Senhor de Senhores. Pedimos, Senhor, que Tu nos ajudes neste momento a estarmos concentrados em Ti, Senhor. Uma altura para esquecer os problemas, as adversidades e trazê-las aos pés da cruz, onde está Jesus, Senhor. E ao mesmo tempo está ressurreto, sentado à Tua direita a interceder por estes momentos e aguardamos a Sua vinda. Oramos para que possam pessoas ser salvas através desta mensagem, avivadas, afirmadas, e em-me aqui no primeiro, Senhor, a ser tratado por Ti. Para a Tua honra e para a Tua glória, através de Jesus. Amém. Começa por dizer o versículo 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado.
e chegando a Nazaré, onde fora criado. E muitos daqueles que sabemos que na nossa comarca onde fomos criados, nas aldeias onde crescemos, nas cidades onde estudamos, não existem crentes, não existem familiares crentes, não existem pessoas que acreditam em nós, começa logo a bater o coração. Como é que será que eu ia agir ali? Como é que será que eu me ia comportar? Eles conhecem de onde eu vinha, eles conhecem quem eu era, mas agora já não sou o mesmo. Então podemos aprender várias coisas só no início deste versículo. Primeiro, estava na terra onde o conheciam. Viram crescer. E em integridade, porque Jesus não pecou. Em sabedoria, em pureza. Viram que ele era um bebé diferente, certamente. Viram que era um jovem que crescia de forma diferente. Ouviram as histórias, e muitos deles viram que aos 12 anos, lá no templo, argumentava, discutia, falava com os sábios. Podemos aprender em Jesus, no caráter dele, no seu crescimento, que pouco fala, mas o pouco fala é suficiente. Aos dias de hoje, ser sábio, saber muito, é não se calar, e todos lutamos com isso, alguns não, é-me aqui o primeiro, que entendemos aquele que mais argumenta, que mais fala, que mais denuncia, que mais aponta, muitas vezes é aquele que mais sabe. Jesus Cristo era sábio a perguntar. Jesus Cristo, perante aqueles que estavam errados, fazia perguntas. Vemos na evangelização, vemos quando debatia com os fariseus, vemos quando interrogava aqueles que lhe faziam perguntas, muitas vezes utilizava a pergunta como resposta. E é um texto muito curioso, fica lá registado em Lucas 2, 46, diz o seguinte: 3 dias depois, encontraram-no. Estava no templo, sentado entre os especialistas da lei, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Brutal. Ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas, deixando toda a gente admirada com a sua inteligência e resposta. Os pais não sabiam o que pensar quando viram ali sentado. Então, percebemos de que certamente, ao longo da vida, até chegar ao ministério dele, e aos 30 anos, que é o texto que estamos a ler hoje, certamente Jesus fez muitas perguntas interessantes aos habitantes daquelas terras. E certamente, tendo em conta o texto quando tinha 12 anos, dava muitas respostas interessantes, sábias. Viam nele uma pessoa diferente, mas mesmo assim, passado esses anos a observar, a ver, a discernir, ainda se admiravam. Eles sabiam da sua integridade, sabiam que ele era diferente, viram o testemunho de Jesus. Isso é muito importante para aqueles que dizem: se ouvisse ia querer. Hoje temos aqui um texto que mostra que é por fé. Porque muitos viram o seu crescimento íntegro. Viram os 30 anos de Jesus e mesmo assim não acreditavam. O testemunho pessoal de Jesus Cristo, desde a infância, que é diferente. Já dizia lá em Lucas 1, versículo 80, e o menino crescia, o seu espírito fortalecia-se. Sabemos de que os chamados por Deus, aqueles que são chamados desde criança, crescem em integridade, em sabedoria, mas Jesus era Deus. O seu crescimento era sem pecado. Era um crescimento diferente. Todos aqueles cresceram humanamente falando, sem divindade dentro. Mas mesmo assim, não se convertiam, não acreditavam, e o chamado de Jesus não era confirmado através dos ouvintes. Era necessário que a palavra falasse. O que eles viram não foi suficiente. Era necessário que a palavra falasse. E como vamos ver em seguida, também é verdade que ele, Jesus, é a própria palavra em vida. Porque o que nós estamos a ler hoje é a vida dele, isso não há dúvidas. Mas vamos perceber de que foi necessário a palavra atuar para que aquelas almas entendessem. Então relemos o texto: entrou num dia de sábado, segundo o costume, na sinagoga e levantou-se a ler. No versículo anterior, no versículo 15, já deixa claro esse costume. E ensinava nas sinagogas e por todos era louvado. No versículo 31 também ressalta esse costume. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ensinava nos sábados. Então havia rotina, costume da parte
do próprio Deus em ir, entre aspas, à igreja. Era costume ir à sinagoga, vamos trasladar para os nossos tempos, era costume ir à igreja. E tinha motivos para ir? Não. Primeiro, ele não precisava de ir, porque ele é objeto de adoração, e além do mais, ele sabia que ia estar lá. Mas mesmo assim, ia. Porque ia adorar o Pai em devoção, obediência ao mandamento de culto, e principalmente para lhes falar a verdade e converter as suas almas à verdade. Isso é muito importante. Hoje, não vou por isto, não vou por aquilo, não vou por este pastor, não vou por este irmão, não vou porque me fizeram isto, não vou porque me olharam assim, não vou porque me fizeram um comentário, não vou porque não sinto que me falem, não vou porque já não vejo que seja necessário. E quem nos disse a nós que vamos para ouvir o pastor? Vamos para adorar a Deus. Onde é que está escrito neste texto ou algum outro texto de que Jesus Cristo ia à sinagoga para ouvir o rabino? Onde diz que Jesus ia quando era bom ou quando gostava de ouvir? Isso é o que muitos fazem. Vou quando fala este pastor. Se eu tivesse este pastor eu ia sempre. Isso é catolicismo. Porque muitas vezes, quando estamos a evangelizar um católico, outras vezes diz, esse padre diz uma homilia, esse padre diz uma homilia, é tão bom. Eu não quero ser ferido pela voz humana, quero ser ferido pelas Escrituras. Diz na palavra que a palavra é a espada, e não a forma de quem fala ou quem está a transmitir a mensagem. E é verdade que o pastor deve falar Bíblia, e é verdade que Deus usa homens. Não é isso que está em causa, mas muitas vezes olhamos não para o principal. Centramos-nos em temas secundários. Por exemplo, há uma mensagem bíblica muito famosa no mundo cristão que Deus usou, que é a mensagem Pecadores em mãos do Deus irado de Jonathan Edwards, em que até hoje almas são beneficiadas por esse sermão, em que houve um avivamento em direto quando esse sermão, quando esta mensagem foi pregada. E se fôssemos passar essa mensagem pelo crivo teológico, pelo crivo dos seminários que existem aos dias de hoje, ia ser reprovado. Não havia os 3 pontos. Talvez a exegética daquele texto foi bastante diferente das regras de hoje, ou a hermenêutica utilizada, mas foi um sermão que Deus utilizou, porque estava centrado na palavra. Era um homem que estava centrado na glória de Deus. Então, muitas vezes centramos a analisar os 3 pontos, o ponto principal, o ponto secundário, o grego, o hebraico, e deixamos de trazer a glória a Deus. Repito o texto. Entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se a ler. Fazia parte da vida e rotina de Jesus desde criança e até hoje estar no templo ensinando. Diz em Lucas 19, versículo 47. Todos os dias Jesus ensinava no templo. Entretanto, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes do povo, tramavam algo para destruí-lo. Então percebemos de que Jesus diariamente ensinava no templo, ia às sinagogas, era a sua rotina, e também já era costume, como no texto de hoje, como noutros textos, procurarem matá-lo, persegui-lo, seja em Jerusalém, seja na sua própria terra. Todos os dias ensina, e hoje faz o mesmo, como eu disse. Sim, hoje faz o mesmo. Porque Jesus é omnipresente e omnisciente. E através do Espírito de Deus ensina hoje também no templo. Que o templo é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo. Então, diariamente, esse texto se cumpre. E diariamente também nos deveriam querer destruir, porque a nossa mensagem é contrária à mensagem do mundo. Se não é assim, algo não está bem, porque era assim que acontecia com Jesus Cristo. Mas não dizia o que eles queriam ouvir. Jesus Cristo ia ao templo. Era um costume, era uma rotina, mas não dizia o que eles queriam ouvir. Dizia a verdade. Quantas verdades acreditamos e calamos no templo, entre aspas? Acreditamos que é pecado, mas calamos. Vivemos no politicamente correto, sem falar frontalmente, e escondemos as escolhas pessoais quanto à Escritura que entendemos que são de Deus.
Muitas vezes, infelizmente, escondemos pecados que estão a prejudicar o corpo. Vemos no desenho em Israel, muitas vezes eu falo disso, os juízos vinham de forma geral, mas em muitos deles eram por pecado individual. Uma pessoa, uma família, um manto babilónico que estava a trazer juízo sobre o geral, havia pecado individual, que era um pecado, claro, desobedecia às regras de Deus e à vida em comunhão com a igreja. Então, muitas vezes há pecados escondidos. Há doutrinas que acreditamos, que defendemos, que debatemos em casa, que dizemos amém, que argumentamos com as nossas mulheres, com os nossos maridos, com os irmãos mais próximos, mas quando vamos à igreja calamos. Por exemplo, uma muito importante para nós, as festas pagãs. Saber isto não é só para nós sabermos, é para os outros saberem também. Quantas vezes dissemos no templo, ou seja, no local de congregação, o que nós acreditamos, politicamente correto. Acreditamos que o divórcio e o novo casamento é pecado. A quem o dizemos? Calamos, politicamente correto. Se eu falar isto, a pessoa vai-se embora. Se eu lhe contar isto, a pessoa desaparece daqui. Outros exemplos, normalmente são exemplos gerais. Quantas histórias ouvimos de pastores que têm certas doutrinas, mas não falam com medo de serem mandados embora na igreja. Vamos pôr rótulos, por exemplo, arminianos e calvinistas. Quando pastores estão a pastorear uma igreja que se rotula de arminiana, mas ele crê na doutrina de forma calvinista, mas não vai tocar nesse ponto para que não o mandem embora. Então, muitas vezes, somos politicamente corretos. Temos duas caras. Temos uma forma de pensar em casa e uma forma de pensar no local de culto. Queremos de uma forma em casa e outra forma no local de culto. Jesus não era assim. E diz a palavra em Mateus 10, versículo 32 a 33. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Em quem pensamos quando ouvimos este texto? Nos ímpios. Mas se havia pessoas a quem Jesus Cristo confessava a verdade, eram os religiosos que estavam enganados. O juízo começa pela casa de Deus. Se não advertimos os que estão em erro, o sangue deles vai ser demandado das nossas mãos. E é mais fácil advertir um crente, porque provavelmente tem o Espírito Santo e se vai converter. Quando falo crente, não falo o crente verdadeiro que Deus sabe, falo aquele que se diz crente. É mais fácil advertir alguém que se diz crente, porque muito provavelmente o Espírito Santo está nele e o vai advertir, exortar, do que um ímpio. Diz no Provérbios 9, não repreendas o escarnecedor, para que não te se aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará ainda mais sábio. Ensina o justo e ele crescerá em prudência. Então o que fazemos? Com sabedoria, com oração, com amor, com temor a Deus e não aos homens, porque o ponto principal muitas vezes é o temor aos homens, idolatria ao eu, idolatria à nossa imagem, o que vão pensar de mim, o que vão dizer de mim, com que imagem vão ficar de mim, esquecemos a Deus. E a pergunta é, com que imagem vão ficar as pessoas sobre Deus? E a imagem de Deus é aquilo que Ele se revelou nas suas Escrituras. A verdade é completamente diferente da religião criada pelos homens. Ficamos com a verdade ou com a religião e com os costumes? O nosso zelo é o nome de Deus? É a sua verdade escritural? Ou é aquilo que os ouvintes vão pensar de nós? Todos estamos condicionados por isso, uns mais e outros menos. Em mim aqui, o primeiro a ser condicionado, muitas vezes penso, e vem a carne, e vem o eu, e vem o inimigo e tenta, que vão pensar de mim se eu lhes falo isto, vão pensar de mim se eu lhes falo desta forma. Muitas vezes o mais fácil é ler as Escrituras, como Jesus Cristo vai fazer no dia 2. A introdução está a ser larga, mas vamos entrar já nas Escrituras. Jesus Cristo estava na terra dele. O nome dele ia ficar sujo. No texto,
Vão despreciá-lo? Vão querer matá-lo? Se somos seguidores de Jesus, quantas vezes nos calamos pelo bom nome da nossa família, do nosso eu, que vão pensar os vizinhos, colegas de trabalho, etc. Devemos pensar num bom nome de Deus, na glória de Deus e na exaltação do seu nome, sempre e quando vamos tomar qualquer reação, qualquer pensamento, qualquer ação. Diz assim no Salmo 79, versículo 9. Ajuda-nos, ó Deus da nossa salvação, pela glória do teu nome, e livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. E esse deve ser também o nosso zelo, esse deve ser também a nossa glória, e esse deve ser também o nosso amor, o nome de Deus. Versículo 17. Jesus, na sua terra, cheio de motivos para calar a verdade, para defender a sua honra, o seu nome, antropocentricamente falando, vai atuar de uma forma divinal. Vai deixar que as próprias Escrituras falem sozinhas. E por mais que nós sejamos cobardes na interpretação, que Deus nos livre, seja nos púlpitos, seja na nossa vida, de ter temor de ler alguns versículos. De ter temor de, perante uma pessoa que tem tendências homossexuais, ler os textos que condenam a homossexualidade. De ter temor perante uma pessoa que adultera, ler os textos sobre o adultério. De ter temor perante uma pessoa que é idólatra, ler os textos sobre a idolatria. Deus nos livre também de temor. Por temor das nossas palavras. Amém. Este é bonito, é santo e é humilde. Mas não devemos temer a verdade que está escrita nas Escrituras. Porque a verdade defende-se sozinha, não precisa da nossa voz. E a verdade, neste texto, defendeu-se sozinha. Lindo. Jesus Cristo a cumprir um texto em direto e ao vivo para os ouvintes. Versículo 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito. Brutal este texto. Quem deu o livro? Os homens. Ele não foi buscar o livro de Isaías. Os homens trouxeram o livro de Isaías. Alguns dizem, só acredito se Deus me falar. Cuidado, porque Deus usa homens. E trouxe a palavra às mãos da própria palavra. Isto é incrível. A palavra veio às mãos da própria palavra que sabia que palavra ia ser lida. Isto era motivo mais suficiente para parar e estarmos a pensar o resto da vida só sobre este texto. E quando abriu o livro, achou o lugar em que está escrito. Deus fala soberanamente. Procuremos respostas na palavra. Havia uma ordem de liturgia, havia uma ordem cerimonial, e naquela sinagoga, naquele dia, naquele sábado, na soberania de Deus, Jesus estava na sua terra, naquela sinagoga, e naquele dia ser lido Isaías, e quando abriu o livro, leu estes textos. Quando ele abriu o livro, ele mesmo iria ser lido. Sejamos espirituais e pensamos que Deus nos quer falar primeiramente através da palavra. Pensamos quando vamos ao culto, vamos ter um encontro com Deus para que a palavra nos fale. Como diz o pastor Marco muitas vezes, cada vez que não pode ir a um culto, ou por doença, ou por uma circunstância, ele questiona-se, porquê é que Deus não me permitiu ir ouvir a palavra? É porque nós pensamos, não fui ao culto por isto, por aquilo, porque não foi possível, porque eu não quero, porque eu não posso. É Deus que não permite, porque Deus é soberano e domina todas as circunstâncias, na sua soberania, neste dia, naquela sinagoga, na sua terra. Ia ser lido aquele texto e ele ia estar lá para cumpri-lo ao vivo. Então hoje, se estamos no culto, é porque Deus permitiu. Se não estamos no culto, é porque Deus não permitiu. Ele é soberano, Ele domina os tempos, as ordens, as vontades, as palavras que vão ser lidas, as que vão atuar na nossa vida. Mas atenção, não ponhamos culpa a Ele pelo nosso pecado, porque isso é responsabilidade humana. Vão de mãos dadas na Bíblia a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Então eu que fui lido por Jesus naquela sinagoga. Que textos estavam escritos? 17. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías e quando abriu o livro achou o lugar que está escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim. Brutal. O Espírito do Senhor é sobre mim. Pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Noutras palavras, a sanar, a curar, a transformar,
a arrancar pessoas do domínio da doença e principalmente da doença espiritual. 18. A pregar a liberdade aos cautivos, a restaurar a vista aos cegos, a pôr em ordem os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor, a trazer a justiça, a paz, a liberdade, a sanação, o Evangelho em pessoa, a trazer a libertação dos pecados e instaurar o seu reino eterno. Versículo 20. E cerrando o livro, e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se. Ou seja, Jesus fechou o livro, saiu do púlpito, se assim pode chamar, saiu, outras palavras, da cadeira de Moisés e assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpre esta escritura nos vossos ouvidos, ao vivo e a cores. E hoje aqui também, 2024, no Porto, está-se a cumprir aos nossos ouvidos, porque Ele diariamente ensina no templo. Versículo 22. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Por outras palavras, querendo despreciar a mensagem. Há um pormenor brutal aqui. Pensemos. Quando ouvimos uma pregação, pensemos e interroguemos a nossa alma. Quando ouvimos uma pregação, o que consideramos boa na pregação? Sejamos sinceros. A forma como o pastor explicou, a forma como foi interpretado o texto, a forma como o texto foi ilustrado. Os mais profissionais de púlpito, se têm os 3 pontos, a mensagem principal, etc. Outros vão se centrar nas emoções que o pastor meteu no texto. Outros vão se centrar nas emoções que gerou em mim a pregação. É verdade ou não o que eu estou a dizer? Mas se nós analisarmos esse texto, se nós analisarmos o que estamos a ler aqui no dia de hoje, o brutal é que Jesus só leu. O brutal é que Jesus só leu. Só leu as Escrituras. Leu a Bíblia e foi mais que suficiente para os ouvintes entenderem. E estes ouvintes, aparentemente todos, a maioria deles, eram ímpios. Como é que nós queremos santos, que dizemos que somos santos, separados para Deus, a palavra não é mais que suficiente? E é necessário palavra de homem, e é necessário conselho de homem, e é necessário repreensão de homem, e só assim obedecemos. E atenção, parênteses, que é necessário. Os homens estão postos para isso, porque Deus assim os instituiu. Mas sejamos espirituais. Tenhamos fé que a palavra fala, e é mais que suficiente. E sobra. E Jesus Cristo só leu as Escrituras sem interpretá-las. Com que desejo vamos ouvir as Escrituras? Vamos ao culto com desejo de ouvir as Escrituras ou de ouvir a explicação? Quantas vezes, quando se lê as Escrituras, antes da pregação, vemos como um ritual? Quantas vezes, antes da pregação, quando lê-se as Escrituras, o vemos simplesmente como um ritual e só ficamos atentos e só colocamos a nossa atenção quando o pastor começa a explicar? Não nos enganemos, sabemos que é verdade. Estamos mais atentos, gastamos mais energia, mais interesse na explicação do pastor do que quando a Escritura é lida. E Jesus Cristo só leu. Versículo 20. E cerrando o livro, tornou-o a dar ao ministro. E assentou-se. E os olhos de toda a sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpre a Escritura nos vossos ouvidos. E atenção, porque quando Jesus Cristo se sentou, a primeira coisa que lhes disse também não foi interpretação sobre o texto. Simplesmente lhe disse que está cumprido. Repetiu o texto depois de estar sentado. Ou seja, a vida dele no púlpito foi a palavra quando se sentou. Justificou a palavra com a palavra. Que assim seja na nossa vida. Possamos falar, viver
e justificar os nossos atos com a palavra. A magia de ouvir a vida nos púlpitos. O problema de muitos, ou de muitas mensagens hoje, e peço a Deus que o livre disso, é que são só teologia. E preferimos ouvir uma mensagem teologicamente perfeita do que uma mensagem que talvez não seja tão teológica, mas vejamos vida na mensagem de que ele está a transmitir. A pessoa que passa a mensagem perfeita da hermenêutica, da exegética, da mensagem positiva, mas não vive aquilo, não vai surtir efeito. Então, oro e peço que o que fale, o que saia da minha boca, seja aquilo que eu viva, e aquilo que eu viva seja aquilo que eu falo. Mas um ponto muito importante, que o filtro da mensagem nos púlpitos da nossa vida não seja aquilo que vivemos. Porque muitas vezes não falamos certas coisas porque não estamos a vivê-la. Deve ser pensado ao contrário. Vamos viver aquilo que está escrito. Então, oro e peço que orem por mim, por todos os pastores do mundo, os verdadeiros, que possamos passar a mensagem que vivemos a viver a mensagem que passamos. Jesus Cristo cumpria isso na íntegra. A vida foi lida nos púlpitos. Jesus o Cristo cumpriu as Escrituras ao vivo. Vida e verdade nas palavras, sem necessidade de explicações no púlpito. Também não vamos explicar muito mais sobre este texto, ou sobre esta parte do texto, porque está entendida por todos, e vamos chegar a este ponto e continuar a avançar no texto. A reação dos que ouviram a mensagem de Jesus Cristo foi de admiração, foi de incredulidade e foi de questionamento. Repito o versículo 21 até o 24. Diz assim: Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpre a Escritura em vossos ouvidos. E todos lhes davam testemunho. E de todos lhe davam testemunho. E se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida que me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui, na tua própria pátria, tudo aquilo que ouvimos ter feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Percebemos neste texto de que as pessoas demandavam sinais, demandavam milagres como foram feitos em Cafarnaum. Jesus, noutros sítios da palavra, diz que não fará outro sinal que o sinal de Jonas. Diz também na Bíblia de que por causa da incredulidade dos habitantes da sua própria terra, não realizou lá nenhum milagre e se foi embora. Mas um ponto importante: independentemente que Jesus Cristo não tenha feito milagres, como fez em Cafarnaum, sinais como fez noutros lugares, Jesus Cristo não deixou de dizer a verdade aos ouvintes. E nós muitas vezes, baseado neste versículo que eu vou repetir, que é o versículo 24, temos a tendência em parar de falar a verdade. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. E utilizamos este versículo como desculpa para dizer: na nossa terra não há profeta, na minha casa não me vão ouvir, na minha terra não vão acreditar em mim. Não. A verdade é que não vão acreditar. A verdade é que não vão crer no que tu vais dizer e muito menos o teu testemunho, porque no próprio Jesus Cristo não acreditavam. Mas a verdade tem que ser falada. Porque Jesus Cristo assim o fez. E muitos utilizam estes versículos para se escusar de falar o Evangelho. Para se escusar de falar a verdade. Para se escusarem de lhes dizer se continuam assim vão para o inferno. Que foi o que Jesus Cristo fez. Noutras palavras, há continuação no texto. Porque o texto que vem a seguida, quando Jesus Cristo começou a explicar aos ouvintes, depois de ter saído do púlpito, aquilo que lhes ia acontecer, Jesus Cristo fechou a porta de forma brutal aos ouvintes. Vejam bem com atenção os textos do 25 em diante. Diz assim:
Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos tempos de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Então havia muitas viúvas. E o cuidado dos órfãos e das viúvas era lei, era mandamento. Cuidar das viúvas do povo de Israel era mandamento, tanto quando foi instituídos aqueles primeiros diáconos na igreja mais à frente, foram instituídos porque havia problemas entre as viúvas dos gregos e as viúvas dos hebreus. Era um cuidado das viúvas. Então agora Jesus Cristo e os ouvintes pediam sinais de que teve muito tempo sem chover. Anos. Em Israel. Mas só uma viúva foi socorrida pelo profeta. Em Sidom. Terra que não fazia parte da comarca santa. Como querendo dizer, havia muitas viúvas aqui. Mas o profeta foi lá, a uma comarca que não era tão santa, para cuidar de uma só viúva. Ainda agradece mais. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. Ou seja, havia israelitas que eram leprosos. E necessitavam de milagres como foi feito em Cafarnaum. Estavam doentes. E estavam na comarca santa de Israel. E diz o texto, e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã o Sírio. Um rei que não estava na comarca santa dos ouvintes de Israel. Aqueles que se prezavam a linhagem de Jesus. Não é este o filho de José? Ou que se diziam lá no templo que alguma coisa boa pode vir da Galileia. Não é este o Nazareno? Agora Jesus fecha-lhes a porta e diz, houve fome, houve seca, houve doenças, muita gente sofreu, muita gente estava com escassez, muitos estavam doentes. O profeta Elias socorreu uma viúva e o profeta Eliseu curou um homem. E não estava na vossa comarca santa. Então percebemos aqui, primeiro, a universalidade da salvação, que é para todos e não é exclusivista a uma religião ou denominação. É exclusivista à palavra de Deus. E atenção, a verdade não está em todas as denominações e todas as congregações. A verdade é a verdade e só há uma. Não é a religião X ou Y que tem a verdade é as Escrituras. E as Escrituras também não estão em muitas das religiões X ou Y. Há uma linhagem santa, um povo escolhido, isso também não há dúvidas. Não estamos aqui a falar de universalismo, nem de registros ecuménicos. Deus repreende todas as pessoas que pensam desta forma. Mas percebemos aqui de que Jesus Cristo, em outras palavras, fecha as portas aos ouvintes. Isto deve-nos fazer pensar. Porque normalmente nos púlpitos as mensagens são feras. As mensagens são exclusivistas. As mensagens são bíblicas. As mensagens têm que ser assim. Mas as explicações das mensagens fora dos púlpitos são mensagens de gatinhos, de animais de estimação. Jesus foi ao contrário. Quando saiu do púlpito, manteve a palavra clara e a porta mais fechada do que quando estava no púlpito. Não veio com panos quentes ao pecado. Não veio com sorrisos amarelos e com abraços falsos àqueles que reagiram mal à mensagem. Uma das características do cristão é ser santo, amém? É ser sábio, amém? Mas principalmente é ter caráter. Como Jesus não mudou a mensagem quando era para a sua própria casa, para a sua própria família, para o colega de trabalho, etc. Falar uma coisa nos púlpitos sobre as Escrituras e falar outra quando baixamos dos púlpitos e a mensagem muda, não é assim que Jesus atua. Jesus manteve a mesma mensagem quando a falou, quando a interpretou e quando a viveu. Falar a verdade em todas as circunstâncias e não ser como o camaleão.
que se molda. Jesus Cristo sentou-se, foi observado, foi questionado, a mensagem se manteve. Não teve em conta que ia ser rejeitado, não teve em conta que ia ser perseguido de morte. Não disseram dele que estava louco. Não disseram dele que era um fanático. Não disseram dele que era um radical. Queriam matá-lo. Nós temos vergonha que nos chamem radicais, sectários, e ainda não chegamos a ser perseguidos de morte. Imaginem se somos perseguidos de morte, o que será da mensagem do Evangelho. Que Deus nos ajude a encarar esta mensagem, a discernir o caráter de Jesus e a vivê-lo. A reação demonstra que a mensagem de Jesus foi verdadeira no púlpito e verdadeira quando se sentou. E todos na sinagoga, versículo 28, ouvindo estas coisas, que coisas? A explicação de Jesus. Se encheram de ira. Então a mensagem de Jesus trouxe ira aos ouvintes. É que a mensagem agora tem que ser uma mensagem que traz conforto, que sentimos flores, que sentimos amor. Se é um ímpio, se está destinado ao inferno, nunca pode receber a mensagem verdadeira com felicidade. Ou a mensagem está mal entregue, ou aquela pessoa vai se converter. Mas se não se vai converter e só Deus sabe quem vai e quem não vai, não pode ficar alegre com a mensagem verdadeira. Se ele fica alegre é porque a mensagem não está a ser a verdadeira. Porque a reação deles, repito, e todos. Ora aqui, diz todos. Jesus não agradou nem sequer a um. E nós andamos a querer agradar às multidões, a querer agradar a todos nas igrejas, que a mensagem seja boa para todos. Jesus não agradou a nenhum. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. É muito interessante, porque esta era a cidade de Jesus, o texto diz a cidade deles. Não diz que era a cidade de Deus, porque Deus é do reino eterno. Então levaram-no para lá para o matar. 30. Ele, porém, Jesus, passando pelo meio deles, retirou-se e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. Por outras palavras, a tendência é: não vou mais ali que me querem matar. Não vou pregar mais ali que me querem perseguir. Jesus Cristo ia aos mesmos locais onde o queriam matar e aos mesmos locais onde tinha que ir para honrar o Pai e a dizer a verdade. E assim começou no ministério dele, ao limpar o templo e ao expulsar os que compravam e vendiam lá em João, e assim terminou o ministério dele, ao limpar o templo e a expulsar aqueles que compravam e vendiam e faziam da casa do Senhor uma casa de ladrões, uma cova de ladrões. Mudou? Não, porque a mensagem das 7 igrejas em Apocalipse, vemos que no meio das igrejas, aqueles que eram salvos continuavam a ser os menos, continuavam a ser os poucos, e na sua maioria seguiam as doutrinas de Balaão, seguiam as doutrinas de Jezabel, seguiam as doutrinas de Satanás. Por isso, cuidado, porque a mensagem não tem que ser mudada. Como falamos na semana passada, os tempos passam e a palavra continua, a palavra se mantém. A mensagem do cristianismo de hoje é agradar a todos. A mensagem de Jesus era a porta estreita. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se enchiam de ira. Todos. Só entra nela aqueles que realmente Deus salvou na cruz. Que só entrem pelas portas da igreja física aqueles que realmente são salvos. Mas sabemos continuar a crescer joio e trigo, que nos são benéficos para que também se põe em evidência que realmente é o trigo. Mas a mensagem do cristianismo hoje é agradar a todos. A mensagem de Jesus era uma porta estreita, que só entram nela aqueles por quem Ele morreu por graça. Glória a Deus pela salvação imerecida, que nós nunca a poderíamos alcançar. E agora, uma vez salvos, que Deus nos permite viver para a sua glória, para a sua honra e para o seu louvor, e não negociarmos a verdade. Qual a nossa? Não, a das Escrituras. Jesus Cristo, naquele dia, àquela hora, naquele sábado, na sua própria casa, leu as Escrituras,
interpretou as Escrituras e viveu as Escrituras. Com o temor ao homem, não molde a nossa mensagem, com o temor ao homem, não molde a nossa maneira de viver. E desejo e peço para todos os pregadores das mensagens bíblicas possamos falar aquilo que vivemos, viver aquilo que falamos. E o que falamos seja as Escrituras. Como o pastor Marco diz muitas vezes, o mais importante são os 5 minutos que lemos das Escrituras do que os 40 minutos que passamos a interpretá-la. Mas já que interpretamos, que façamos como Jesus. Que a mensagem da interpretação não seja modificada. Seja tal e qual aquela que foi lida. A Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor, hoje e sempre. Amém.